Olá, amigos, que Deus abençoe todos vocês. Eu sou o pastor José Hilton Batista, o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da nossa regional de Boa Viagem. A nossa igreja fica na rua Padre Carapceiro, número 357, e é a rua que dá acesso ao Shopping Center Recife. E eu quero trazer para vocês hoje o título da mensagem, que é o poder da palavra. O poder da palavra. E eu quero trazer para vocês Provérbios 18, versículo 20. O que é que diz Provérbio 18, versículo 20? Provérbio 18, 20, vai aparecer aqui na tela, diz o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Então, a palavra do Senhor diz que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Então, tenha cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você diz. Por quê? O Provérbio 18, versículo 21, a palavra diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, meu querido, se você foi uma pessoa que disse uma palavra de maldição, se você falou algo que não estava correto, que não estava de acordo com a palavra, eu quero agora já começar orando por você. Eu quero orar por você, clamar ao Senhor Deus por sua vida, para que haja um quebrar nas maldições que você tenha proferido. A palavra do Senhor diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A língua, ela está na boca, a boca pronuncia as palavras. Então, e aquele que ama comerá seu fruto. Se você ama a morte, que é a natureza de Satanás, você vai comer do fruto da morte. Mas se você ama a vida, que é o Senhor Jesus, você vai comer do fruto da vida, que é o Senhor Jesus. Então, deixa eu já começar orando por você. Pai, o Senhor me colocou no coração para já começar orando por este povo, e eu oro por cada um deles, aqueles que proferiram alguma palavra de maldição, aqueles que pronunciaram a morte, chamaram a morte para perto de si, essa natureza de Satanás, que sejam quebradas as palavras, porque está escrito, meu Pai, que o Senhor enviou a sua palavra, Jesus Cristo, e nos sarou e nos livrou da nossa destruição. Está escrito que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então, Senhor Jesus, desfaça toda e qualquer obra do diabo. E se alguma dessas pessoas, se eu ou alguém tenham pronunciado alguma palavra de morte, meu Deus, que essa palavra seja quebrada. Se tem alguma palavra de maldição na nossa vida, que essa palavra seja quebrada, porque, como diz a tua palavra, está escrito: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá seu fruto. E nós amamos a vida, porque Jesus Cristo veio nos dar vida e vida com abundância. Que toda a natureza de Satanás, todo espírito da morte que queira vir sobre as nossas vidas, eles caiam por terra em nome de Jesus. Pai, desde já te agradecemos, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Declaramos que tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Declaramos vida. Então, meus irmãos, passa a pronunciar a palavra da vida. Nada de tristeza, nada de palavra de maldição, nada de palavra de morte. Não aceite a morte no seu ser. Não aceite a morte. Não abra a boca para falar desgraça, derrota. Abra a boca para falar vitória. Porque Deus te dá a vitória através de Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor e o nosso Deus garante a vitória. Eu quero trazer para você, continuando a palavra, e agora eu quero ir para o Salmo 125. O Salmo 125 é um salmo que começa dizendo que no versículo 1: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Então, se você é uma pessoa que confia em Deus, você vai ser igual ao Monte Sião. Você não vai se abalar, você vai permanecer firme. Então, a palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor serão como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o monte, ele está lá, ele está estabelecido. Em Jerusalém, em volta de Jerusalém, tem os montes estão estabelecidos. Os montes não se abalam, os montes permanecem para sempre. O versículo 2, ele diz o seguinte, ele diz no versículo 2, ele diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Queridos, se você é povo de Deus, Deus está à volta de você, Deus está ao teu redor, Deus está pronto para te dar o livramento, Deus está pronto para te dar a vitória. Então a palavra do Senhor diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É a mesma coisa, só você lembrar, Salmo 121, versículo 7. O que é que diz o Salmo 121, versículo 7? O Salmo 121, versículo 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal. Louvado seja o Senhor por causa disso. Não importa qual seja o mal, Ele te guarda de todo mal. Ele guardará a tua alma. Veja o que é que diz o versículo 8. O versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então nós temos um Deus que nos guarda em todos os sentidos, que está sempre do nosso lado, que está conosco. Então, meus queridos, o que é que nós estamos vendo? Salmo 125, versículo 1 e versículo 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Então creia que em volta de você está o Deus Todo-Poderoso, pronto para te livrar, pronto para te dar a vitória. Então, queridos, cuidado com aquilo que você pronuncia e acredite, você nunca está só, porque o Senhor sempre estará do teu lado. Vamos para Mateus capítulo 15. Uma mulher que aprendeu a confiar em Jesus, uma mulher que não pronunciou palavras de maldição, uma mulher que creu, acreditou, confiou que o Senhor Jesus estava do seu lado. É aqui Mateus 15, do versículo 21 em diante. Aqui nós temos muitas revelações, mas eu não vou entrar em todas elas, vou dizer algumas coisas para que você possa se atentar, tá? Mateus 15, 21 diz: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Versículo 22: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então essa mulher pedia para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia dela. Por quê? Porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Então o que é que ela queria? Que Jesus a libertasse. Então Jesus era filho de Davi, Jesus era da descendência de Davi. Quando ela clama aqui a misericórdia, lembre-se que essa mulher estava antes da cruz do Calvário, antes de estar consumado, a obra já está consumada, Deus já demonstra a misericórdia dele por toda a humanidade. Em João 3, por favor, João 3, versículo 16 e 17. João 3, 16 e 17 demonstra para nós a grande misericórdia de Deus. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus pede é você crer em quem? Em Jesus, porque Jesus é a expressão do amor de Deus por toda a humanidade. E ele continua mais, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que é que nós estamos vendo aqui? A misericórdia de Deus.
O que é que nós estamos vendo aqui? O nosso Deus tendo misericórdia. Então, voltando lá, por favor, Mateus 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, essa mulher é cananeia, tá? Que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, da descendência de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Queridos, nós não sabemos qual era a ação do demônio, sabemos que era miseravelmente endemoniada. Então, o que é que o demônio faz? O que é que o diabo faz? Ele rouba, ele mata, ele destrói. E é isso que nós temos que entender. A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Efésios 6, versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma batalha espiritual. 1 de João 3, versículo 8, 1 de João 3, versículo 8, diz o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora presta atenção: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de quem? Do diabo. Então Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. E é isso que você tem que colocar no seu coração. Essa mulher, versículo 22, Mateus 15, 22, ela veio até Jesus e contou a Jesus que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Versículo 23, ele diz: mas ele não lhe respondeu palavra. Ou seja, Jesus ficou em silêncio. O silêncio de Deus, irmão, quer dizer muita coisa, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que fica em silêncio por ficar. Ele é um Deus que está em silêncio, mas pode ter certeza, o que ele mais quer é nos abençoar, é nos fazer mais do que vencedor. A palavra do Senhor diz: e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, mesmo Jesus ficando em silêncio, essa mulher continuava vindo, essa mulher continuava clamando. O que é que diz Mateus 11, versículo 12? O que é que diz Mateus 11, 12? E desde os dias de João Batista até agora se faz violência, tem Bíblia que diz se faz esforço ao reino dos céus, e pela força, pelo esforço, se apoderam dele. Irmão, nós temos que se esforçar. O que diz Jeremias 33, versículo 3? Jeremias 33, versículo 3, ele diz, Jeremias 33, 3: clama a mim. Irmão, Deus não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Somos nós que temos que clamar a Ele. E responder-te-ei. Olha só que afirmação: se eu clamo, Deus responde. Ora, ninguém responde nada senão o que? Ouvir. Mesmo Jesus estando em silêncio, Jesus estava ouvindo tudo que aquela mulher estava falando. Então, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não o que? Que não sabes. O que é que diz Mateus 11, versículo 28? O que é que diz Mateus 11, versículo 28? Ele diz: vinde a mim. Quem é sujeito ao culto é Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. É você que tem que vir à palavra. Vinde a mim todos, não importa quem seja você, que os que estáis, o que? Cansados e oprimidos. Você está cansado, você está oprimido de tanto ouvir notícia ruim, de tanta coisa ruim na sua mente, de tanta coisa que você está até ficando cansado, você está até sem respiração, você está até incomodado com a situação. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o quê? Qual é a afirmação que ele diz? Ele vai aliviar você, ele vai estar pronto para resolver o seu problema. Então, voltando, por favor, Mateus 15, versículo 23, a palavra do Senhor diz, Mateus 15, 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem
gritando atrás de nós. Então aquela mulher estava ali, clamando ao Senhor Jesus, gritando, indo até Ele, atrás de Jesus, porque aquela mulher sabia o que estava acontecendo com a sua filha. Ela sabia que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Qual é a situação da sua família? O que é que está acontecendo no seu casamento? O que é que está acontecendo na vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, dos seus tios, primos, primas, sobrinhos, irmãos, da sua parentela, como os cunhados, sogra, sogra, o genro, a nora? O que é que está acontecendo com toda a sua família? Então aprenda a clamar o poder de Deus, aprenda a abrir o coração para Jesus, na certeza da vitória. A palavra do Senhor diz, versículo 24, por favor: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Preste atenção. Jesus nem sempre vai responder o que nós queremos ouvir. Jesus, ele é a verdade. Ele sempre vai falar a verdade. Então, Jesus, ele veio para os judeus. Ele veio para os hebreus. Ele veio para o povo dele, a descendência de Abraão. Ele não estava vindo para os cananeus. Ele estava vindo para Israel. Então, quando ele faz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não estava falando de uma mentira. Ele está falando a verdade, a missão que ele veio fazer. A missão alvo era essa, era salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que é que ele fala mais? Versículo 25: então chegou ela e o adorou. Meus irmãos, ela chegou e adorou. Ela não prestou atenção. Estão lembrados? A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se o que? Abalam. Em nenhum momento essa mulher se abalou. Em nenhum momento essa mulher pronunciou uma palavra de maldição. Essa mulher fez o que ela deveria fazer. Ela adorou o Senhor Jesus. Irmão, o que Deus quer é que você adore. Por que isso? Vamos lá para João 4, versículo 23 e versículo 24. O que é que diz João 4, versículo 23 e versículo 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Adora em espírito, João 6,63, a palavra de Deus é espírito e vida. E em verdade, João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então adorar em espírito e adorar em verdade é adorar na palavra, é fazer o que a palavra te manda fazer. E essa mulher está fazendo. Mateus 15, versículo 25, o que é que nós estamos vendo? Essa mulher, apesar de os discípulos mandar Jesus ela ir embora, apesar que Jesus falar a verdade, não o que ela queria ouvir, dizendo para ela que ele não foi enviado senão os filhos de Israel. Então Jesus estava falando a verdade o tempo todo, mas mesmo assim essa mulher chegou até Jesus e adorou. E é isso que Deus quer de nós, adoração. E é isso que Deus quer de nós, que a gente abra a nossa verdadeira comunhão com Ele e adore Ele em espírito e em verdade. Tenha um relacionamento íntimo. Irmãos, Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai. Ele quer o melhor para cada um de nós, dizendo: Senhor, socorre-me. Mais uma vez, o que é que ela está fazendo? Clamando. Em nenhum momento ela está falando uma palavra de maldição. Ela está pedindo a ajuda daquele que pode, quer ajudar. Diz o texto sagrado, versículo 26, ele diz para nós: e ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ô pastor, Jesus agora foi longe demais. Jesus destratou essa mulher. Jesus chamou essa mulher de cachorrinho. Vamos lá, vamos entender. O que é que Deus me ensinou nessa palavra? O cachorro é um ser criado por Deus. A descendência de Abraão era o de Israel. Então eles eram os filhos naturais. Entenda, João 1, versículo 12, ele declara, João 1, versículo 12, ele diz:
Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para se tornar um filho de Deus, é necessário receber a Jesus Cristo. Enquanto você não recebe Jesus, você é um ser criado por Ele, é uma criatura de Deus. Então, volta lá por favor, versículo 26, quando Jesus responde, ele porém respondendo diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus não estava destratando de maneira nenhuma aquela mulher, Jesus estava falando a verdade. Ela era uma criatura de Deus, um ser criado por Deus, porque se você for para João capítulo 6, versículo 32, João 6, 32, o que é que diz? Disse, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Se eu não estou enganado, é João 6, 48, põe aí para ver, se não for 48, acho que é 45, João 6, 48, o que é que Jesus declara? Eu sou o pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Então, voltando lá por favor, Mateus 15, versículo 26, quando Jesus declara, ele porém respondendo diz, não é bom pegar o pão dos filhos. Quem era o pão? O pão é Jesus. O pão veio para os filhos, e deitá-lo e dá-los aos cachorrinhos, aos seres criados. Não era essa a missão que o Senhor Jesus estava fazendo. Ele veio para os seus, só que os seus rejeitaram. Então a palavra do Senhor diz aqui para nós, versículo 27, olha que coisa linda. Ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos, os serem criados, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, vamos entender isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, o Senhor Jesus declara que nós devemos amar os nossos inimigos. E no versículo 46 e 47, ele faz a seguinte afirmação: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? O publicano era os cobradores de impostos, pecadores. Versículo 46. Aqui mais uma vez ele fala dos publicanos, cobradores de impostos, que eram tidos como pecadores. Então ele diz que se nós amarmos o que nos amam, fazemos nada demais. Aí ele explica por que no versículo 45. Versículo 45 é que ele diz: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Então, como é que nós estamos vendo aqui? Que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus está pronto para ajudar todos. Mas, voltando lá, versículo 27, lembre-se que aquela mulher estava antes da cruz do Calvário, e Jesus estava tratando aquela mulher, Jesus estava levando a fé daquela mulher, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Jesus estava ali com ela, em nenhum momento ela pronunciou palavra de morte, em nenhum momento aquela mulher ela perdeu a confiança dela em Jesus. Então, o que é que ela diz aqui? Ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outra palavra, Jesus é o pão. Ela declarou, eu não preciso do pão inteiro, eu preciso da pequena parte do pão. Meus irmãos, se Deus já te deu uma palavra, é essa palavra que você tem que se apegar. É nessa palavra que você tem que estar. Se Deus declarou que Ele veio te dar vida e vida com abundância, então fica na vida. Se Deus declarou que você é mais do que vencedor, então seja. Se Deus declarou que Ele te dá a vitória, então receba a vitória. Porque, meus irmãos, nós sempre dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quem é que vai ser contra você? É você mesmo. É você. Quando você diz uma palavra de maldição,
está difícil, eu não consigo, a situação está grave, está todo mundo parado, desempregado. Irmão, creia, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Acredite, o Senhor, com o seu divino poder, já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Confie no Senhor. Você é um filho, você é um herdeiro, você é mais do que vencedor. Ele te dá a vitória. Abra o seu coração, chama a existência o que não está existindo. Se coloque diante de Deus, não seja uma pessoa derrotista ou derrotado. Não pronuncie palavra de maldição. Em nenhum momento essa mulher pronunciou palavra de maldição. Em todo momento essa mulher estava firme, confiando no Senhor, acreditando. Vamos lembrar o nosso início? Vamos lá, Provérbio 18, versículo 20. O que é que diz Provérbio 18, versículo 20? Ele diz aqui para nós: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder de quê? Da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Se você ama a morte, comerá do fruto da morte. Se você ama a vida, comerá do fruto da vida. O que é que diz o Salmo 125, versículo 1? O Salmo 125, versículo 1 diz para nós: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que se abala, mas permanece para sempre. Versículo 2, ele continua a dizer: como estão os montes à roda de Jerusalém, em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de quem? Do seu povo. Você é povo de Deus, Deus está ao teu redor, Deus é contigo, está do teu lado, desde agora e para sempre. É só você lembrar, Deuteronômio 31, versículo 6, o Senhor Deus declarou: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Mateus 28, versículo 20, o Senhor Jesus declarou que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. João 14, 16, o Senhor Jesus, falando do Consolador, do Espírito Santo, Ele diz que Ele está conosco para sempre. Salmo 34, versículo 7, há um anjo do Senhor acampado ao teu redor, desde que você seja uma pessoa que tema ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, a palavra. E é isso que nós estamos vendo. Voltando, por favor, Mateus 15, versículo 26 e 27. Mateus 15, 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos, o pão é o próprio Senhor Jesus, e deitá-lo aos cachorrinhos, ao ser criado por Deus. Aquela mulher era uma criatura de Deus, ela não era a descendência de Abraão, ela não era uma pessoa que tinha ainda aceitado Jesus. Eles estavam debaixo da lei, não estavam debaixo da graça. Jesus veio para cumprir toda a lei e nos elevar à estatura da graça, ao favor imerecido de Deus. Versículo 27, ele diz: e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela sabia que Jesus era Senhor da vida dela, ela sabia que Jesus tinha um poder, uma palavrinha, aquilo que Jesus fizesse por ela era o suficiente para resolver o seu problema. Meu querido, quando nós temos esse entendimento, que uma palavra que Deus nos der, nós somos mais do que vencedor. O que é que diz João 8, versículo 32? João 8, 32 diz: e conhecereis o que? A verdade, e a verdade vos libertará. O que é que diz o versículo 36? O versículo 36 diz: se pois o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Meu querido, é com a palavra que você é mais do que vencedor. É com a palavra. Apocalipse 19, versículo 13, a palavra do Senhor diz, Apocalipse 19, 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de quem? De Deus. Apocalipse 12, versículo 10, Apocalipse 12, versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o
qual diante do nosso Deus acusava de quê? De dia e de noite. Versículo 11, como é que vence, pastor? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, sangue é vida, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, eles passaram a viver a vida de acordo com a palavra, eles não fizeram o que achavam ou pensavam, e é isso que Deus espera. Então, voltando por favor ao versículo 27, Mateus 15, 27, a palavra do Senhor diz, e ela diz, sim Senhor, mas também os cachorrinhos, o ser criado pelo Senhor, come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, o nosso Deus sustenta todas as pessoas. Versículo 28, olha só, então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Meus irmãos, preste atenção nisso. Em nenhum momento aquela mulher, ela se abalou. Em nenhum momento aquela mulher deixou de confiar em Jesus. Em nenhum momento aquela mulher pronunciou uma palavra de maldição. Queridos, o que é que eu quero ensinar para vocês? Hebreus 12, versículo 3. O que é que diz? Carta aos Hebreus, capítulo 12, aliás, perdão, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. O que é que diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3? A palavra do Senhor diz, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, o que é que Deus está ensinando para mim e para você? Que nós temos que criar o nosso mundo pela palavra de Deus. Isso é um ato de quê? De fé. O justo viverá de que forma? Da fé. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo, de crise mundial, não ande pelas suas vistas, não ande pelo seu ouvir, não ande pelo seu respirar, não ande pelo seu paladar, não ande pelo seu tato, não ande pelas suas essências naturais, mas ande pela fé. Porque se você não andar pela fé, você vai sucumbir. Ande pela fé, ande crendo, confiando, não dê ouvidos a tanta má notícia, se coloque na palavra, vá meditar na palavra de dia e de noite, vá abrir a Bíblia, vá aprender com a palavra, vá saber dessas preciosidades da palavra de Deus. Para terminarmos, Mateus 15, versículo 28, Mateus 15, versículo 28, a palavra diz, então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Estou lembrado do versículo 22, o que é que aquela mulher desejava? A libertação da sua filha. Aquela mulher, versículo 22, ela veio até Jesus, e com a mulher cananeia que saiu daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente o que? Endemoniada. Nós não temos os detalhes, o que é que o demônio fazia, mas nós sabemos que a missão do demônio é roubar, matar e destruir. O que é que o demônio tem te roubado, tem te matado, tem te destruído? Em que área? Irmão, se levante nessa autoridade. Então, Mateus 15, versículo 28, Mateus 15, 28, a palavra do Senhor diz, então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então, queridos, a morte e a vida está no poder da tua língua. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Então, aprenda a confiar em Deus, aprenda a pronunciar palavras de vida. Você já está curado, você já está próspero, você já está abençoado, você já está com a sua família restaurada, você já está com o seu casamento restaurado, você já é mais do que vencedor. Então pronuncie a palavra de vida, não aceite a morte, se coloque na vida. E diz aqui o texto sagrado que, e desde aquela hora, a sua filha ficou o que? Sã, ficou liberta, ficou abençoada. Aquela mulher obteve a vitória. E eu quero orar por você agora, porque Deus me colocou aqui para te trazer palavra de vitória, e você é mais do que vencedor, porque a palavra de Deus nos dá a vitória. Oremos ao Senhor. Pai, em tua presença eu coloco todo este povo, meu Deus, que estão aqui na tua presença, que estão a nos assistir
assistindo, e eu peço a tua bênção na vida deles. Está repreendido todo espírito da morte, natureza Satanás, morte, bate em retirada, doença, dor, infecção, inflamação, opressão, eu repreendo, eu amaldiçoo, eu quebro o poder do vírus, da bactéria, do germe, do fungo. Meu Deus, dê sabedoria aos homens. Meu Deus, quebra a força desse vírus. Faça uma mutação nesse vírus, meu Pai, para que ele não possa mais tragar a vida de ninguém, para que ele não possa mais estar levando as pessoas para o inferno, levando as pessoas para a morte. E eu repreendo toda a morte, toda a natureza de Satanás. Eu determino que todo mal, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais. Pai, eu declaro que este povo está abençoado. E se algum deles, Pai, deu alguma palavra de maldição, se eu falei, ou se alguma dessas pessoas falar alguma palavra de maldição, que essa palavra de maldição seja quebrada em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, queridos, tome posse da bênção. Deixa eu falar para vocês algo muito sério, é a respeito dos dízimos e a respeito das ofertas. Nós estamos nesse tempo difícil, mas você sabe, o nosso missionário, incansável homem de Deus que é, ele está no SOS espiritual, SOS da fé. Ele está sempre de segunda a sábado, ele faz de segunda a quinta, a pastora Yara faz na sexta e o pastor Rogério faz no sábado. E esse programa tem ido ao ar, começando pela RIT, às 6 horas da noite e vai até às 10h30. Entra depois na Rede TV, no horário da Rede TV, que é das 8h30 às 9h30, e depois entra na Band, que é de 9 até às 10, né? Mais ou menos por esse horário. Então, queridos, nós falamos para você, meu querido, nos ajude nesse momento. Sabe por quê? Eu creio que Deus tem preparado pessoas. Em Esté, no capítulo 4, os judeus estavam para ser mortos, havia um decreto do rei para ser mortos, mas Mardoqueu se levantou e falou com a rainha Esté, e Mardoqueu falou algo muito importante, que está lá em Esté 4, versículo 13 e versículo 14, ele diz: então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esté, que era a rainha: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Versículo 14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu, a casa de teu pai, perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Eu creio, irmãos, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabia que esse tempo iria chegar. Deus sabia, e aí, eu que faço parte da Igreja da Graça, o nosso missionário R.A. Soares, dirigido por Deus, já vem preparando a igreja há um tempo, né? Talvez nós não compreendíamos o porquê Deus estava colocando certas coisas no missionário, no coração do nosso missionário. Deus sabia o que tinha para acontecer, mas ao mesmo tempo eu creio que para esse tempo o Senhor Deus já preparou algumas pessoas. Deus já abençoou você, você sabe disso que eu estou falando com você. Você já é uma pessoa abençoada. Deus já preparou você para você nos ajudar nesse tempo. A igreja, ela vive de dízimos e ofertas. Daquilo que vem à tua mão, 10% pertence ao Senhor. Mas das ofertas que o Senhor Deus, a semente que o Senhor Deus dá para você semear. Então eu creio que já tem pessoas preparadas para nos ajudar. Cabe você fazer a sua parte. Você sabe, o Espírito Santo está testificando com você. No Êxodo 25, versículo 2, versículo 3, a palavra do Senhor diz para nós: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover de que forma voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Versículo 3. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre. Tem pessoas que vão poder nos ajudar com 100 realzinhos, mas tem pessoas que vão ajudar com 500, mas tem pessoas que vão ajudar com 1000,
mas tem pessoas que vão ajudar com muito mais do que isso, porque você sabe que Deus preparou você. Você sabe isso. Como é que você sabe disso, pastor? 2 Coríntios 9:10. 2 Coríntios 9:10. O que é que diz a palavra do Senhor? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, porque Deus já te deu a semente para você semear. Mas também Deus te deu, sabe o que? O pão para você comer. Também multiplicará a tua sementeira, a vossa sementeira. Ele vai multiplicar a tua fonte de renda. É no tempo de crise, meus irmãos, que as pessoas buscam sabedoria. Deus dá sabedoria para você ganhar dinheiro, para você multiplicar a tua renda. Creia nisso, que Deus vai dar a você a capacidade de você crescer muito mais do que você tem crescido. E Ele declara mais: e aumentará os frutos da vossa justiça. A justiça é Jesus. As suas orações vão ter resposta maior. Agora, o que é que Deus espera de você? 2 Coríntios 9:7. O que é que diz 2 Coríntios 9:7? Que cada um contribua, oferte, segundo propôs no seu coração. Não faça o que eu falo para você, mas faça aquilo que Deus está falando no teu coração. Seja uma pessoa fiel. Se Deus falou 100, é 100. Se Deus falou 500, é 500. Se Deus falou 1000, é 1000. Mas se Deus falou muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Você sabe disso. Mas se Deus falou menos, é menos. Faça o que Deus falou ao seu coração. Cada um contribua, segundo propõe o seu coração, não com tristeza, não fique triste, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus preparou você para esse momento. Então, meus irmãos, eu vou te dar as contas da igreja. Eu vou te dar, você por favor pode anotar. Você pode anotar, começando a anotar o CNPJ da nossa igreja. Se você é aquela pessoa que vai fazer a transferência e precisa do CNPJ, nós vamos te dar o CNPJ. A sua contribuição tem que ser nominal à Igreja Internacional da Graça de Deus. Não sai no nome do missionário R.R. Soares, não sai no nome do pastor Jaime da Amorim Campos, não sai no nome do pastor Guilherme, não sai no nome do pastor José, não sai no nome de homem nenhum. Sai no nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. O CNPJ da nossa igreja é esse aqui, olha: 30.902.30.902.803/1000 ao contrário, tá? 803/1000 ao contrário. 10203030 1000 ao contrário. 1 dígito -00. Então 30.902.803/0001 1000 ao contrário. Dígito-00. Aí eu começo pela primeira conta, a conta do Banco do Brasil. Se você é uma pessoa correntista do Banco do Brasil, aí mesmo você faz a transferência online, pelo seu smartphone, pelo seu computador. Se você quiser ir no banco, vá, mas nem é necessário isso. Então você, Banco do Brasil, a agência é 0472 0472 -dígito 3. Banco do Brasil, agência 0472-3. A conta corrente é 56098, dígito 7. 56098, dígito 7. Então a agência 0472, dígito 3, e a conta corrente 56098-7. Essa é do Banco do Brasil. O próximo banco é o Banco Itaú. Banco Itaú, agência 0406, dígito 1. Vamos lá. Agência Banco Itaú 040606, dígito 1. A conta corrente é 76
526, dígito 3. Conta corrente 76526, dígito 3. Essa é do Itaú. Agência 0406, dígito 1. E a conta corrente 76526, dígito 3. Depois vem a do Bradesco. A do Bradesco é a agência 3378, dígito 2. Vamos lá. Agência 3378, dígito 2. A do Bradesco. Agência 3378, dígito 2. E a conta corrente 51238, dígito 9. Vamos lá. A conta corrente é 51238, dígito 9. Agência 3378, dígito 2. E a conta corrente 51238, dígito 9. Agora, a da Caixa Econômica. A Caixa Econômica, você que aí tem conta na Caixa Econômica e pode nos ajudar. A agência é 0221, dígito 2. Agência 0221, dígito 2. A operação 003. Então, agência 0221, dígito 2. Operação 003. E o número da conta corrente qual é? 772627, dígito 5. 772627, dígito 5. 772627, dígito 5. Aí agora nós vamos chegar no Santander. Você que é correntista do Santander, que tem lá a sua poupança, você que Deus preparou para esse momento. O Santander, a agência é 3795. Então, Santander, agência 3795. E a conta é 13. Agora você vê, 0, preste atenção, 1020303040. São 4 zeros, tá? 13.0000, 4 vezes 0, tá? Então, 13.000021, tá? Então, 10203040, então 000021, dígito 5, tá? Dígito 5. Pastor, eu vou na lotérica. As lotéricas reabriram. Então, se você vai na lotérica, a doação é para o Show da Fé na lotérica. E o convênio, você vai dizer que é o 3091 2065, tá? 3091 2065, essa é da lotérica. Então, é o 3091 2065. É o convênio da lotérica. Meus queridos, o pastor José Hilton Batista vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Não dê palavra de maldição. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Permaneça firme. Aquela mulher cananeia permaneceu firme e Deus deu para ela a vitória. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor José Hilton Batista. Fique na paz.